Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá a todos. É sempre um privilégio enorme partilhar este espaço de análise. E hoje temos um tema bastante intenso pela frente, diria eu. É verdade, temos mesmo. Portanto, a nossa missão hoje, para quem nos ouve, é mergulhar em Gênesis, no capítulo 6, versículo 17. E nós queremos, no fundo, dissecar a narrativa do dilúvio. Exato. E acho que é importante começarmos por afastar certas ideias feitas, não é? Pois, completamente. Quem está a acompanhar este estudo profundo tem mesmo de esquecer aquela imagem quase infantil de um barco de madeira cheio de animais sorridentes. Aquela coisa de livro de escola. Sim, aquela perspectiva muito romantizada. Porque, na verdade, vamos olhar para um evento teológico que é denso, é complexo e, em alguns aspectos, pode ser bastante perturbador. Sem dúvida. E para isso, nós reunimos hoje fontes de grande peso. Portanto, vamos examinar a análise textual do hebraico antigo. Que é fundamental aqui. Exatamente. Vamos também trazer as perspectivas que são sempre muito viscerais, de Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas. Sim, um clássico. E vamos cruzar tudo isto com o enquadramento do teólogo Gerd von Rad, no seu comentário sobre Gênesis. Pois é. Temos, portanto, uma mesa cheia para dissecar hoje. Temos. E a ideia central que vamos explorar revela, no fundo, o caráter de Deus. Gênesis 6 expõe aqui uma tensão que a nossa mente moderna tem imensa dificuldade em gerir. Que é aquele choque entre justiça e misericórdia, não é? Precisamente. O ponto exato, onde uma justiça absoluta que, pronto, não tolera o mal, choca com uma misericórdia que esgota todas as instâncias possíveis antes de agir. Claro. E o convite para todos nós hoje é refletir sobre como estas palavras milenares não descrevem apenas um cataclismo que ficou lá no passado. Não de todo. Elas diagnosticam a nossa própria condição atual. Ok, vamos dissecar isto um bocado mais ao detalhe, porque temos de ir diretamente à declaração judicial que Deus faz no versículo 17. Ora bem, vamos a isso. O texto diz algo como: eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. E repara, se formos honestos, quando lemos isto hoje em dia, Choca um pouco. pois a nossa sensibilidade contemporânea reage mal. Parece que estamos a ler sobre uma divindade zangada que perdeu a paciência e resolveu carregar num botão de destruição massiva. É a leitura mais fácil que se faz, não é? Mas quando olhamos para as nossas notas sobre o hebraico original, percebemos que há um peso legal e intencional nestas palavras. Um peso que, infelizmente, se perde na tradução. Exato. Então, o que é que está escondido debaixo deste decreto? Bem, o primeiro indicador de que não estamos de todo perante um acesso de raiva divina está logo na primeira palavra do texto original. A sentença começa com o pronome hebraico ani. Que significa eu, certo? Exatamente, eu. E na língua hebraica antiga, repara, o pronome pessoal costuma ser omitido, porque o próprio verbo já indica o sujeito, não precisa estar sempre a dizer eu fiz, tu fizeste. Pois, tal como fazemos muitas vezes no português, não é? Dizemos fui em vez de eu fui. Nem mais. Portanto, colocar o ani ali de forma tão explícita é um recurso literário de ênfase dramática. O criador está a assumir de forma solene e muito pessoal a inteira responsabilidade pelo que vai acontecer. Uau! Quer dizer, não é um acidente de percurso. Nada disso. O dilúvio não é apresentado como uma catástrofe climática que, pronto, de repente fugiu do controlo, nem como uma falha geológica aleatória. É o juiz do universo a intervir diretamente. E depois temos o termo que o texto usa para descrever essa intervenção, a palavra Mabul. Olha, eu estava a rever as nossas fontes antes de começarmos o comentário e essa palavra Mabul deixou-me mesmo intrigada. É fascinante, não é? É, porque nós no dia a dia usamos a palavra dilúvio para, sei lá, qualquer cheia no inverno. Quando os rios transbordam, vemos aquelas imagens nas notícias e dizemos foi um dilúvio. Mas o Mabul não é apenas uma tempestade muito forte, pois não? Não, não.
De todo. O Mabul é, na verdade, uma categoria geológica e teológica completamente isolada. A língua hebraica até tem palavras comuns para chuvas, como matar, ou para chuvas torrenciais. Como nós temos chuvada, Exato. tempestade. Exato. Mas Mabul, que deriva provavelmente da raiz Yabal, que significa arrastar com violência ou conduzir, é um termo reservado exclusivamente para este evento. É tão único que só aparece 13 vezes em todo o Antigo Testamento. 13 vezes? Só. E 12 dessas ocorrências estão literalmente trancadas nos capítulos de Gênesis que descrevem este juízo. Pois, o que reforça que isto não foi só um exagero meteorológico, não é? Precisamente, a força desta exclusividade léxica mostra-nos que isto foi uma ruptura sem paralelo na história do planeta. Mas espera aí, as nossas notas apontam para uma 13ª ocorrência dessa palavra. E confesso que isso causou-me ali uma certa confusão quando estava a ler. Ah, estás a falar do Salmo 29. Exatamente. Porque essa palavra fatal aparece isolada muito mais tarde, no Salmo 29, versículo 10, que, curiosamente, é um cântico de louvor. O texto diz que o Senhor sentou-se sobre o dilúvio. Sobre o Mabul. Sobre o Mabul, exato. Como é que podemos conciliar isto? Por que raio é que um salmista estaria a usar a pior catástrofe de sempre num poema de adoração? O que é fascinante aqui é que essa aparente contradição Uhum. é, na verdade, a chave para entendermos a visão bíblica do poder divino. Repara, o Salmo 29 descreve o Senhor entronizado acima do Mabul. Uhum. No Antigo Oriente Médio, as águas revoltas representavam sempre o caos incontrolável, as forças da morte e da desordem. Portanto, quando o salmista diz que Deus se senta sobre o Mabul, ele está a fazer uma declaração teológica monumental. Ou seja, Deus não perdeu o controle no meio do caos. Exatamente. O caos não destronou Deus. Ele não está ali a tentar sobreviver à tempestade. Ele domina sobre a força mais destrutiva alguma vez solta na Terra. A mensagem para a nação era de que se o Criador domina até sobre o cataclismo que desfez o mundo, então o seu trono é eternamente inabalável. Uau! Isso liga-nos diretamente à consequência do Mabul. Aqui é que as coisas ficam mesmo interessantes. Vamos a isso. Porque o texto de Gênesis não poupa nas palavras, pois não? Diz que a destruição será total e que afeta tudo o que está debaixo do céu. E isto inclui animais, aves, ecossistemas inteiros. E, repara, isto levanta um problema lógico para quem lê. Qual o problema? Bem, se o problema era a maldade humana, a violência que enchia a Terra, porque exterminar a biosfera toda, a analogia que me vem logo à cabeça é de um telemóvel ou um computador, sabes? Percebo. Um recept. Exatamente. Quando o sistema operativo apanha um vírus tão agressivo que corrompe todos os ficheiros, a máquina deixa de funcionar e nós não limpamos só uma pasta. Fazemos um reset de fábrica. Pois é, apagamos o disco inteiro, devolvemos o sistema ao seu estado original para poder recomeçar do zero. Sim, a analogia do reset capta bastante bem a intenção, mas a mecânica descrita no texto é ainda mais profunda do que isso. E as palavras usadas demonstram isso de uma forma quase arrepiante, diria eu. Arrepiante como? Bem, o hebraico usa aqui a raiz gavar para descrever o que vai acontecer à vida. A língua hebraica tem o termo mut para descrever uma morte violenta, ser morto à espada, por exemplo. Mas gavar tem um significado muito, muito específico. Diferente de uma morte violenta. Sim. Gavar significa simplesmente expirar. Cessar de respirar. O esvair gradual do sopro vital. Uau! Desculpe interromper, mas isso acaba de fazer um clique. Diz. Se gavar é deixar de respirar, isso é o reverso exato da criação humana? Exatamente. Porque, repara, em Gênesis 2, Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do pó da terra e a vida começa. Aqui, no Mabul, ele não está apenas a aplicar um castigo físico, ele está ativamente a recolher, a retirar de volta o fôlego que emprestou a toda a biologia terrestre. Essa é uma leitura muito perspicaz e é exatamente para aí que o teólogo Gerhard von Rad nos encaminha no seu comentário. Von Rad introduz aqui um conceito formidável, que é o conceito de descriação.
Descriação. Sim. E para percebermos isto a fundo, temos de recuar a Gênesis 1. Como é que Deus cria um espaço habitável para a humanidade no segundo dia? Ele cria um firmamento, não é? Uma separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Exato, ele organiza o caos. Ele empurra as águas do caos primordial para trás e impõe ordem. O que von Wright argumenta é que o Mabul é o colapso deliberado dessa mesma ordem. Ou seja, a barreira cai. O pecado e a violência humana tornaram-se tão intrinsecamente enraizados na estrutura do mundo que a criação original ficou inviável. Então, o Criador remove as barreiras. Ele permite que as águas do caos voltem a engolir a ordem. Portanto, não é apenas uma inundação, é o desfazer ativo do cosmos. É a descriação para permitir uma nova criação. Nem mais. É uma reversão ao estado inicial de caos. Mas repara, é precisamente aí que a nossa mente tropeça um bocadinho. Porque perceber a descriação ajuda-nos a entender o mecanismo do evento, sim, mas agrava aquele problema inicial da percepção do caráter divino. Certo, parece ainda mais duro. Pois, um reset cósmico, onde a vida expira coletivamente debaixo de águas caóticas, soa a uma severidade impiedosa. E quem se aproxima deste texto hoje em dia, quem ouve isto, pode legitimamente perguntar: então, e onde está a famosa paciência de Deus? É uma pergunta natural. Se a humanidade estava doente, a resposta de Deus foi aniquilar o paciente inteiro num impulso de fúria. Pois, essa é a grande armadilha de ler a Bíblia como se fosse um resumo de notícias rápidas na internet, não é? Nós lemos a constatação do pecado e, logo no versículo seguinte, já está a chover. Fica a faltar o intervalo de tempo. Exato. Saltamos a parte da espera, e é aqui que os escritos de Ellen G. White, na obra Patriarcas e Profetas, trazem um contexto cronológico e emocional que transforma completamente a nossa leitura. Porque ela foca-se num detalhe crucial. Um detalhe que muitas vezes passa completamente despercebido: o tempo de espera. Entre a declaração do decreto de destruição e a primeira gota de chuva caírem, passaram-se 120 anos. 120 anos. Paremos um segundo para absorver essa métrica. Isso não é uma pausa diplomática de uns meses. Nada disso. São várias gerações de seres humanos a nascer, a crescer e a envelhecer. Repara, o avô que se riu do projeto de Noé morreu de velhice e o neto tomou o seu lugar a gozar com o barco em terra firme. É uma imagem poderosa e tristemente real. E durante todos esses dias, semanas, meses e décadas, o que é que aquela sociedade presenciou? Ellen G. White capta isso com uma mestria visual e auditiva impressionante nas suas notas. Sim, a forma como ela descreve o estaleiro. Ela descreve a construção da arca não apenas como uma obra de engenharia naval, mas como o sermão vivo de Noé. Nas palavras dela, cada golpe de martelo era um apelo ao arrependimento. Isso é arrepiante. O som do martelo. Imagina o som. O juízo não veio em silêncio nem de surpresa. O som da madeira a ser serrada, os enormes pregos a serem cravados, o erguer daquela estrutura colossal no meio do nada, tudo isto era um espetáculo público de aviso. Era o som do tempo da graça a escoar-se. Exato. A lição profunda aqui é que o juízo nunca, em momento algum, é o plano A de Deus. O dilúvio só se torna uma realidade quando a janela de tolerância é esticada até o seu limite absoluto e a humanidade recusa, obstinadamente e durante mais de um século, mudar de rumo. E isso muda tudo o que estávamos a discutir, porque o martelo que construía a ferramenta do juízo era ao mesmo tempo o mesmo martelo que implorava para que as pessoas mudassem de vida. E isso leva-nos a um detalhe fascinante da estrutura do texto. Qual? Porque no exato momento em que Deus detalha a aniquilação total da biosfera no versículo 17, ele não faz ponto final. Não faz. E imediatamente a seguir, aliás, no mesmo folgo discursivo, ele diz: mas estabelecerei a minha aliança contigo. Ou seja, enquanto segura o martelo do juiz, por assim dizer, ele atira uma corda de salvação. Pois é. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Olha, a estrutura literária aqui é totalmente intencional. A palavra hebraica que surge aí no versículo 18 é berit, que significa aliança, um pacto solene. E a sua localização no texto é um tratado de teologia por si só. Porque não estão separados. Exato. A condenação e a salvação não estão em capítulos separados, estão entrelaçadas. O que a Bíblia nos mostra é que,
Perante o colapso moral, inevitável, Deus providencia sempre uma via de escape antes de executar a sentença. Há sempre um aviso e um refúgio. Sempre. Ellen G. White ilustra isto muito bem quando afirma: como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Portanto, a arca transcende a sua função de mera embarcação, ela é o que em teologia chamamos de tipologia. Um tipo profético, certo? Sim, é um modelo palpável que demonstra o princípio eterno de que a graça caminha sempre de mãos dadas com a justiça. A salvação de Noé não é um acidente de percurso, é uma promessa contratual assegurada pelo próprio autor do juízo. E o que nos empurra para a grande revelação deste estudo. Porque se a arca é um modelo tipológico, isso significa que não estamos apenas a dissecar um documentário sobre um mundo antigo que se afogou e acabou. Não, longe disso. Estamos, na verdade, a olhar para um mapa profético que aponta para a frente. O passado não ficou lá atrás, ele avisa o futuro. Se ligarmos isto ao panorama geral da Bíblia, essa é a conclusão a que os próprios escritores do Novo Testamento chegaram. Se juntarmos as peças deste puzzle, vemos o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, a fazer o alinhamento escatológico perfeito. Sim, a ponte direta entre o dilúvio e o fim. Exato. Pedro olha para a descriação do Mabul e traça um paralelo direto com o fim dos tempos. E a lógica dele é cristalina. Se o primeiro juízo global, que purificou o mundo da corrupção, foi feito através da água, o juízo escatológico final será feito através do fogo. Muda o elemento, mas a mecânica é a mesma. É a mesma mecânica de justiça e graça. E na obra Patriarcas e Profetas, Ellen G. White resgata essa urgência com um aviso um bocado perturbador. Ela diz: está a vir outra tempestade. A geração de Noé teve os golpes de martelo. A nossa geração tem os eventos globais e o testemunho claro das Escrituras. Pois, e é impressionante como a compreensão deste ciclo histórico muda a nossa perspectiva das coisas. Pensando naqueles momentos ricos que tantos de nós partilham numa escola bíblica, quando nos sentamos em comunidade num sereno sábado. Sim, o sábado. Aquele dia que o próprio Deus separou e santificou para descanso e reflexão desde o Éden, não é? Quando nós decidimos dissecar estas passagens complexas num ambiente de sábado, longe de todo aquele ruído da semana, conseguimos finalmente perceber que estas narrativas de catástrofe não estão na Bíblia para nos assustar. Não, de forma alguma. Estão ali como monumentos colossais ao amor divino que tenta a todo o custo despertar a humanidade antes que seja tarde demais. Porque o sábado, no fundo, convida à pausa que a geração de Noé não quis fazer. Eles estavam, demasiado ocupados com os seus negócios, os seus casamentos e a sua correria cotidiana para ouvir o sermão da madeira a ser talhada. Essa comparação com a recusa da pausa é vital. O problema do mundo antediluviano não foi apenas a violência desmedida. Foi, acima de tudo, a indiferença absoluta perante o sagrado. A rotina consumiu a sua capacidade de percepção espiritual. Anestesia do dia-a-dia. Exato. E é por isso que o apelo de Gênesis 6 é tão incisivo. O facto de Deus avisar, proteger e fazer uma aliança no meio do caos sublinha que o verdadeiro perigo não é o juízo em si. O perigo é a nossa surdez intencional aos sinais de misericórdia que o antecedem. Pois é. E para reunirmos aqui os fios daquilo que estivemos a dissecar hoje, a mensagem central das nossas fontes traz um equilíbrio formidável. Nós vimos que a sentença do Mabul, esta descriação, foi um ato extremo de justiça, sim, mas nunca, em momento algum, foi um ato precipitado. Nem por um segundo. O Criador financiou 120 anos de paciência. A arca não foi um projeto secreto construído às escondidas, foi um monumento público de misericórdia. E o detalhe mais duro, o mais trágico de toda esta história, é que durante todos esses anos, a rampa de acesso à arca esteve baixada. Aberta para todos. Exatamente. Qualquer pessoa, de qualquer família daquela sociedade, poderia ter entrado. A salvação era universal na sua oferta, mas foi trágica na sua aceitação, porque o registro mostra que apenas 8 pessoas deram ouvidos ao pacto. É um número que pesa. Pesa muito, o que significa que o versículo 17 não nos exige conhecimentos de engenharia naval ou de geologia antiga para tentarmos perceber as cheias. Exige-nos sim uma autoanálise urgente. Perante os avisos claros e a aliança de proteção que o céu oferece hoje, onde é que todos nós nos encontramos? Ao olhar para a arca de fora, ocupados com a nossa rotina frenética,
ou abrigados na promessa lá dentro? Olha, essa autoanálise é, sem dúvida, o culminar do nosso estudo profundo. E para fecharmos aqui o nosso raciocínio de hoje, eu gostava de propor um pensamento provocador para todos os que nos escutam. Partindo, claro, daquela metáfora incrível de Ellen G. White. Vamos a isso. Refletimos aqui longamente sobre o som ensurdecedor daquele estaleiro no mundo antigo, não é? Onde cada golpe de martelo na madeira era um apelo sonoro ao arrependimento que ecoou por mais de um século. A pergunta que se impõe à nossa geração é: quais são os golpes de martelo silenciosos que batem hoje? Uau, bem apanhado. Quais são os convites insistentes da graça que ecoam as nossas próprias vidas? Porque, repara, eles podem vir sob a forma de um vazio inexplicável, de uma crise de saúde, de uma encruzilhada ética profunda no nosso local de trabalho. Ou até, e isto é o mais subtil, através da voz silenciosa da nossa consciência durante um momento de quietude. Exatamente. Quantas vezes o Criador está a bater pacientemente, tentando despertar-nos para a tempestade que se aproxima e para a aliança que deseja firmar connosco, e nós estamos simplesmente a ignorar. Abafamos o som. Tratamos o apelo divino como se fosse apenas mais um ruído de fundo na correria anestesiante dos nossos dias. Portanto, fica aqui o forte desafio para uma reflexão pessoal, uma reflexão muito demorada sobre o que é que estamos ativamente a escolher a ouvir. Uma provocação extraordinária e, diria até necessária, para guardarmos na mente e no coração. Que a sabedoria de pararmos a tempo, de reconhecermos os avisos amorosos do nosso Criador e, claro, de aceitarmos o refúgio seguro da sua aliança, seja uma realidade diária para cada um de nós. E, com este pensamento, damos por concluído este nosso espaço de comentário e análise bíblica. Foi excelente. Agradecemos a todos a vossa companhia, atenta neste mergulho nas profundezas das Escrituras, que tudo o que aqui foi dissecado hoje sirva de alimento espiritual e traga muita clareza aos nossos passos diários. Continuem a explorar, a questionar e a buscar a verdade contida na palavra. Fiquem em paz e encontramo-nos na próxima análise.